Bom, no Brasil, nós temos... deixa eu chegar mais pertinho que eu não consegui me enxergar de longe, né? O número de leitos no SUS, tá? Em Hospital Geral, 3.910, né? E em Hospital Psiquiátrico, 32.284, como eu falei para vocês. No total, se a gente somar tudo, dá esse valor que está aí no slide, né? 2.683, 37.179. Mas esses números não nos dizem muita coisa se a gente não pegar um critério de comparação, usar assim, o básico da epidemiologia. Próximo, por favor. Então, aí já tem o coeficiente para 10 mil habitantes, que é o que é utilizado, né, pela literatura internacional, né? O coeficiente assim, de quantos leitos por 10 mil habitantes, porque aí surge toda uma discussão, né, de defender. O Brasil tem poucos leitos cada 10 mil habitantes ou cada 100 mil habitantes, mas baseado em quê? Tá? O que fundamenta esse tipo de discurso e de argumento? É dizer, não, porque no mundo existem 4,4 leitos cada 10 mil habitantes, né? E nós temos, né, no Brasil 1,95, no Rio Grande do Sul 2,65. Só que esse não é um argumento válido, né? Eu queria partir um pouco dessa desconstrução. Esse não é um argumento válido, né? Próximo, por favor. Se a gente pegar a distribuição de leitos em alguns países da Europa em que aconteceram processos de reforma psiquiátrica, como Itália, em que não aconteceram, como Malta e Bélgica, tá? A gente vê que o coeficiente, por exemplo, na Itália, o coeficiente total é 1,7, está inclusive abaixo do Brasil, né? O coeficiente de leitos por habitantes, né? Não tem mais leito em hospital psiquiátrico. A Finlândia, eu falei para vocês, também não tem mais. Tá? A Bélgica é o país europeu que mais tem, além de Malta. Malta é o que mais tem em hospital psiquiátrico. Não ficou o valor aí, mas é 18,8 o coeficiente em Malta, né? E então, assim, aí, próxima, por favor. A gente tem aqui a portaria, a 148, que estipula um leito para 23 mil habitantes, ou pegando o parâmetro de 10 mil habitantes, pegando um denominador comum, o coeficiente internacionalmente utilizado, seria 0,43 leitos para 10 mil habitantes, tá? Próximo, por favor. Então, por que um leito para 23 mil habitantes? Eu fui revisar assim, de onde é que tinha saído isso, né? E a portaria 148 faz menção a uma mais antiga, de 2001, né, que é a 1101. E essa portaria, para quem se der ao trabalho de procurá-la, ela estabelece os parâmetros assistenciais do SUS. Os parâmetros tanto para consultas individuais em ambulatório, quanto para internações, necessidade de leitos de internação para as diversas áreas da saúde, né? E pega dois critérios, os parâmetros de cobertura, aí eles fazem estudos de séries históricas das tabelas do sistema de informação ambulatorial, do sistema de informação hospitalar, né? E os parâmetros de produtividade, né? Próximo. Por exemplo, os parâmetros de produtividade, eles fizeram cálculos onde eles estabelecem esses critérios para consultas individuais conforme a categoria profissional, né? Isso é utilizado, inclusive, pela estratégia de saúde da família, né? Próxima, né? E também eles colocam, né? Mas aí a informação não se diz exatamente de onde eles tiraram esse dado. Eles pegaram da literatura, provavelmente o OMS, alguma coisa assim, que 7 a 9% da população vai ter necessidade de algum tipo de internação hospitalar, não só de saúde mental, qualquer tipo de internação hospitalar, né, ao longo de um ano numa determinada região. A partir disso, desses dados, eles começam a construir cálculos, né, coeficientes e tal, para estipular qual seria a necessidade, então, de leitos para cada área da saúde, para cada especialidade médica. Próxima. Aí vem uma questão interessante, que eles falam em necessidades de internação hospitalar.
Né? E como é que eles calculam isso? Né? A partir do total da população, o parâmetro recomendado de internações e a necessidade a partir da taxa de ocupação hospitalar, ou seja, quantos dias, né, ao longo do mês, né, quantas pessoas passam por esses leitos. Se eu tenho 5 leitos utilizados, por exemplo, por 5 pessoas ao longo de 15 dias, o cálculo da taxa de ocupação hospitalar utiliza essas variáveis, tá? E o tempo médio de permanência. O que eu quero dizer? É que a construção de necessidade a partir dessas variáveis, né, não é exatamente uma construção de necessidade, mas está estabelecendo qual é a capacidade de oferta, tá? Não de necessidade. A necessidade, ela passa por uma percepção objetiva e subjetiva de que algo poderia melhorar a partir de algum tipo de intervenção, né? Mas não a necessidade, a demanda é a necessidade expressa, quando nós falamos em demanda, né? E a oferta é que o se oferece, que pode estar muito distante daquelas necessidades, e em geral fica distante. As necessidades são maiores do que somos capazes de ofertar, né? Existe sempre uma discrepância, uma lacuna, né? Um hiato entre a necessidade e a oferta, e isso precisa ser levado em consideração, porque não dá para construir parâmetros de necessidade a partir do que a gente pode ofertar, porque senão a gente sempre vai ficar abaixo do que realmente seria necessário, né? Mas a questão é que quando a gente fala em necessidade de internação, isso depende. Se eu tenho rede com outros serviços que eles dão conta, né, eu vou precisar muito menos de internação. Se eu não tenho rede lá fora, né, vai se precisar mais de internação. Então, dizer assim que precisamos de mais leitos, né, isso pode ser utilizado tanto por quem quer mais leito para lucrar com isso, por quem quer mais leito porque acha que esse é o modelo, né? E enfim, é uma argumentação que ela pode servir para embasar diversos discursos, né? Próxima, por favor. Então, o que significa isso tudo que eu estava trazendo para vocês? Às vezes o número é um pouco chato, né? Mas é que os parâmetros utilizados para estabelecer o número de leitos utilizam variáveis que elas variam muito conforme a realidade. Realmente, a taxa de ocupação, já se sabe que se eu crio um serviço, né, a região no entorno, as pessoas que tiverem acesso geográfico mais fácil, elas vão frequentar mais aquele serviço. Se eu crio leitos de hospital, mesmo em hospital geral, né, aquela população dos municípios do entorno provavelmente vai utilizar mais do que a população que está mais distante, né? Então, assim, a oferta, ela também modela a demanda, essa necessidade expressa que vai e bate na porta dos serviços, né? Então, o que eu já falei para vocês, as necessidades, elas não são discutidas enquanto tais, elas se pautam mais pelo que se tem de capacidade instalada, de capacidade de oferta, né? E aí a gente deveria levar vários outros critérios para construir o que seriam necessidades, né, de saúde mental, né, para atender os problemas de saúde mental, álcool e outras drogas, né, incluindo aí o que a gente precisaria de equipamentos para rede de atenção psicossocial, entre eles os leitos. Próximo, por favor. Então, de quantos leitos a gente precisaria em função disso tudo? Se a gente lembra assim, que o Brasil tem mais, inclusive, leitos do que a Itália, né? E que cada país estabelece critérios, e a OMS, pelos estudos, diz que no mundo existe 4,4 leitos para 10 mil habitantes, mas ninguém sabe dizer qual é o ideal, porque depende do que se tem de rede construída, né? Então, e aqui no Brasil a gente tem uma questão, né, por exemplo, de internação em hospital geral e o acolhimento mais intensivo, noturno e tal, em serviços 24 horas, como os CAPS 3, né? Um dado importante é que a gente não tem CAPS 3 aqui no Rio, tem AD3, mas não tem 3 no Rio Grande do Sul, né? Minas Gerais tem 27, São Paulo 10, Ceará, Bahia e Sergipe tem 3 CAPS 3, né? Rio Grande do Sul 0, né? E aí entra a questão, bom, mas qual é o local de cuidado da crise, né? Primeiro a gente precisa chegar num ponto comum do que nós estamos chamando de crise, né?
E essa é uma discussão que a gente precisa se aprofundar. A outra questão é que na literatura internacional, o que se coloca é que, bom, essa questão ou leito ou cuidado comunitário, ou cuidado hospitalar ou comunitário, não é ou, é né? No sentido de que se precisa de ambos, equilibradamente, mas com um outro modelo que não seja um modelo asilar, né? De confinamento e de violência das pessoas, né? Então, assim, mas quanto de cada, isso também não se tem uma resposta nos diversos estudos sobre os sistemas de saúde mental em diversos países, né? O que se sabe, sim, é que para os quadros mais agudos, o suporte do cuidado em hospital geral, ele é importante, né? Mas internações de curta permanência para quadros agudos e com um bom vínculo com outros espaços, né, da rede fora do hospital, né? Próxima. Então, assim, tomando um pouco o que diz a literatura, essa necessidade de equilíbrio entre o cuidado hospitalar e comunitário. As unidades de internação, segundo a literatura, são necessárias para pacientes agudos, para os olhos agudos. Usei o termo paciente porque é o que eles usam, então seguia o termo, a terminologia que eles utilizam, né? Mas no Brasil a gente tem um embate, assim, se o espaço de cuidado dos quadros agudos seria internação hospitalar ou CAPS 3, né? E a gente ainda precisa se aprofundar nessa discussão. E isso eu peguei, assim, uma transcrição literal do texto, o livro do Thornycroft e Tansella, Boas Práticas em Saúde Mental Comunitária, tá? É bem interessante para quem trabalha com planejamento e gestão, dá uma olhada nesse livro, né? O número de leitos requerido é altamente contingente, em consequência dos outros serviços existentes localmente e das características sociais e culturais locais. Ou seja, dizer que um número X de leitos é o adequado, né? Isso vai depender. Num município pode ser um determinado número, em outro, porque nós trabalhamos, é o único país, né, que tem 3 instâncias federativas, 3 esferas, né? O Brasil, os municípios, eles têm, ocupam, vamos dizer, uma correlação semelhante ao Estado e ao nível federal, né? Então, varia, obviamente, de município para município, a rede, né? O processo de gestão, a vontade política, tudo isso, né? Se sabe, sim, que os cuidados hospitalares, eles consomem grande parte do orçamento. Então, assim, se a gente vai investir no hospital em comunidade terapêutica, eles vão consumir grande parte do orçamento e a gente vai deixar de ter dinheiro para outras coisas, né? Além do que o modelo de cuidado, no sentido, assim, dos princípios éticos, né, também estão em questão, né, no caso das CTs, né? A redução do tempo de permanência, então o tempo de permanência mais curto nos hospitais gerais libera a utilização dos recursos para outros componentes, faz gastar menos com internação e também tem dinheiro para outras coisas, né? E a questão política, que também os autores colocam, é como oferecer leitos para pacientes agudos de uma forma mais humana e menos institucionalizada em unidades de hospital geral. Porque não basta defender unidades de hospital geral. Eu conheço enfermarias de hospital geral que elas têm uma lógica tão asilar quanto de hospital psiquiátrico. Então, assim, essa é uma questão que também precisa ser pensada. Próximo, por favor. Aí tem, no Reino Unido, né, é interessante porque o Royal College de Psiquiatria, o grupo, vamos dizer assim, a sociedade deles de psiquiatria, a ABP deles lá, né, defende o Sistema Nacional de Saúde, né, se reúne, pensa e tal, não tem essa divisão como tem no Brasil, de que a gente conta pouco, né, com a corporação médica para muitas coisas, né? Eles se reuniram e fizeram um checklist num material que se encontra na internet, né, que se chama Como Julgar, né, Enfermarias Psiquiátricas, né, se elas são adequadas, se elas são boas ou não. E aí eles colocam coisas que estão na nossa portaria, no 148, tá? Então,
a taxa de ocupação de leitos não é para estar ocupado o tempo inteiro demais. A equipe, ela precisa, a equipe que cuida, né? Ela vai cuidar melhor se não estiver tão cheio, né? O tamanho das enfermarias, no máximo, nos hospitais gerais, de 18 leitos, né? Claro, ter quartos específicos, banheiros específicos para homem, para mulher, né? Acesso a jardim, uma ambientação física agradável, né? Salas tranquilas, atividades terapêuticas diárias, um respeito no manejo das pessoas que estão com quadros mais agressivos, né? Determinados riscos de suicídio e tal. Então, cuidado respeitoso, compartilhamento e negociação, né, das informações e do que eles chamam da trajetória de cuidado e tratamento, ou seja, o que a gente chama aqui de negociação do projeto terapêutico, incluir o usuário, família, né? Próxima. A manutenção do vínculo com os espaços externos de moradia, de religião, emprego, serviços voluntários, etc., né? O acesso a pelo menos uma intervenção psicológica semanal, um contato, uma pessoa de referência, o que a gente chamaria aqui do nosso técnico de referência, uma pessoa que no dia a dia se encontre com o usuário, né? E a sensibilidade cultural, uma equipe treinada para a diversidade, para lidar com a alteridade, né? Eles têm migrantes lá, tal, né? Nós aqui também temos nossos grupos indígenas, né? Grupos culturais, religiosos diversos, então preparar as equipes para o manejo com essa diversidade, no caso deles, inclusive, intérpretes, né? Próxima. Então, os desafios que nós temos, acabando, como construir parâmetros baseados de fato em necessidades em saúde mental e álcool e outras drogas. O que é necessidade em saúde mental, né? A produção de boas práticas, né? Isso esses autores falam, são baseadas, primeiro, em princípios éticos. As evidências ajudam e a gente precisa saber utilizar as evidências, tem que utilizá-las como armas a nosso favor, né? Instrumentos a nosso favor, né? E a experiência também, né? Isso num contexto desafiador de retomada de concepções higienistas, padrões seriais de como é que as pessoas devem ser, como devem viver, né? Essa serialidade, né? A relação conturbada com a alteridade, com esse outro que é diferente de mim, né? A inclusão agora do terceiro, ou seja, da justiça, né? Para mediar a relação com o SUS, né? E isso entra no campo das internações compulsórias, da judicialização mais ampla da saúde e tudo mais, né? E no caso do Rio Grande do Sul é interessante notar como teve esses dados, tá? A gente teve um aumento de internações compulsórias nos quais o Estado do Rio Grande do Sul foi considerado réu, né? Esse número, ele não é um número exato, porque tem municípios que eles também são considerados réus isoladamente, tá? Mas a gente teve um aumento grande de internações compulsórias de 2009 para 2012, tá? E cabe pensar que projeto de sociedade queremos e pensar também o desafio da gente construir as informações de maneira que elas nos ajudem, né? Porque mesmo os coeficientes que eu mostrei para vocês, se a gente for pegar, por exemplo, quantas vagas de comunidade terapêutica tem bancadas pelo governo federal, são essas que estão aí, né? Eu coloquei para vocês 578, mas se a gente for pegar os municípios por aí que tem convênios por fora, isso é muito maior, muito mais amplo. Então a gente tem muito mais vagas e esse coeficiente aí aumentaria também. Então a gente precisa construir informações que nos ajudem, né, para a gestão, para o planejamento e para pensar a nossa rede de atenção psicossocial. Obrigada. Eu vou pedir licença para a mesa para poder passar a palavra para a Kátia e para o Rafael. Boa tarde, senhoras e senhores aqui presentes. Eu venho contar um pouco sobre minha vida e ser um pouco breve. Bem, quando eu era mais novo, eu lembro aos 27 anos atrás, eu comecei a me tratar na central de psiquiatria. Lembro que eu não ia a médicos e não pensava em doenças.
Lembro que eu era muito ansioso por dinheiro e respostas rápidas. Não parava nos empregos porque eu não entendia que eu era doente e pouco capaz de permanecer no trabalho. Hoje, já mais calmo, eu vejo que o tratamento e as pessoas que lidam comigo na oficina de trabalho e saúde na geração POA fazem-me entender que eu me qualifico tanto na mão de obra quanto na saúde. Sei que o dinheiro é importante, mas não mais que a minha saúde ou uma noite de sono. Percebo também que há pessoas que me entendem e eu as quero com muito maior carinho. Eu digo que iremos mais longe se as coisas não mudarem. Nós, como usuários e trabalhadores, somos levados a separar os assuntos, tais como trabalho, saúde, família, leis e etc., com bastante compreensão, para que nós não ficamos parados ou retrocedamos na doença. E isso é o que faz podermos contar com as mãos amigas e termos esta porta aberta para o futuro, que é a geração POA e todos os demais serviços e dispositivos da reforma psiquiátrica. Boa tarde. Falar da geração POA é sempre um prazer. Assim como é muito prazeroso participar do Mental Tchê, de mais essa edição. O Rafa já participou de várias e eu também. Com certeza é o nosso evento mais importante de saúde mental do Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela oportunidade. Hoje eu e o Rafael viemos aqui e combinamos em falar um pouco e após mostrar um vídeo institucional da geração POA. Que no ano passado fizemos e festejamos os 15 anos da geração POA, os nossos 15 anos, deste serviço que propõe-se a ser um articulador, então um potencializador da atividade de trabalho para os usuários da saúde mental e da saúde do trabalhador. Segundo o Rafael comenta, é onde os usuários são mais do que usuários do serviço, são usuários trabalhadores, pois executam diversas ações de criar, fazer e gerenciar a produção nas oficinas, assim promovendo a sua autonomia e o crescimento do empreendimento. Então, Geração POA constitui-se como uma das estratégias então, da rede de atenção psicossocial, pois é uma iniciativa de geração de trabalho e renda e é um empreendimento do movimento de economia solidária. Inclusive, em 2012, ganhamos um incentivo da Portaria 132 do Ministério da Saúde, o que nos deixou muito felizes. Agora a gente gostaria de pedir para passar o nosso filme, para a gente poder mostrar para vocês, não só através de nós dois, mas através de todo o grupo de amigos, colegas, usuários, trabalhadores da geração POA. A geração me dá segurança, me dá potencial para ir mais além daquilo que eu já fazia antes. Eu me sinto muito bem estando aqui dentro da geração POA. Obrigada, Rafael e Kátia. Eu vou passar aqui então para o outro Rafael e para a Leslie para poder estar falando aqui sobre uma outra estratégia então da rede de atenção psicossocial que é tão importante quanto a reabilitação psicossocial, que é a desinstitucionalização. Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Leslie, eu sou residente em saúde mental da Residência Integrada em Saúde Mental Coletiva da URGS e quero apresentar para vocês, junto ao Rafael, um pouco da nossa experiência em desinstitucionalização e também na transição dos residenciais terapêuticos para moradias particulares. Então hoje eu vou trazer para vocês uma experiência de um dos moradores que já saiu do Morada São Pedro e hoje está morando numa cidade da região metropolitana, que o nome dele é Agenor Soares Domingues. E aí eu vou pedir para vocês colocarem, já está aparecendo algumas imagens e aí eu vou conversando com vocês sobre isso. Bom, ali então é o início das fotos, ali é o seu Agenor Soares Domingues.
Seu Angenor, ele é um senhor que ele tem cerca de 80 anos. Eu digo cerca porque a gente ainda está pesquisando, porque ele já foi, no caso, registrado no São Pedro mesmo. Ele viveu cerca de 40 anos no São Pedro, em torno de 40 a 50 anos no São Pedro. E em 2008 ele foi para o Residencial Terapêutico Morada São Pedro. E desde o ano passado, em março, eu, enquanto residente, me inseri no Morada e comecei um trabalho junto à equipe, né? E também uma colega que deve estar aqui presente, mas eu não localizei. Ele possui uma deficiência, aí eu coloco entre aspas a deficiência, porque vocês vão ver no processo que isso não é um limitante, nem seria uma deficiência que impediria ele de fazer tudo aquilo que ele deseja e faz. E ele é uma pessoa que a fala, né, ele não é muito fácil de compreensão, mas que eu também escutei de uma colega que inclusive trabalhou aqui em São Lourenço, a Marisa, que é uma fisioterapeuta, uma frase que eu marcou muito, e eu carrego essa frase assim e levo também comigo, que é: não é ele que tem dificuldade na fala, são as pessoas que têm dificuldade de compreender aquilo que ele fala, né? Então eu acho que isso coloca para nós a nossa possibilidade, a nossa disponibilidade de escuta, porque quando a gente consegue sentar e dispor de uma atenção, de uma escuta qualificada, nós conseguimos ouvir e entender o que ele está trazendo para nós, que é uma fala com toda uma coerência, com todo um sentido e com muita lucidez. Então o Angenor, ele é uma pessoa que ele rompe, né, com muitos paradigmas, com estigmas que são socialmente colocados, estereótipos. Ele consegue romper com tudo isso quando a gente começa esse processo de vinculação em março do ano passado. Então, ele é uma pessoa assim, muito carismática, uma pessoa um pouco mais reservada, mas que criou um vínculo muito forte conosco. E então nós começamos a dialogar com ele, né, tentando conhecer um pouco desse senhor, né, que ficou tanto tempo no São Pedro e que já estava 4 anos no Morada. Então, ele começava a contar para nós que ele era uma pessoa que era do campo. Ele era do campo, ele lidava com fumo, ele lidava com gado, mas ele não lembrava de onde que ele seria, né? Então, nós iniciamos um processo de resgate histórico dele. E aí tem várias imagens, né? E aí eu vou contando para vocês e vocês vão entendendo o que são essas imagens. Então, esse resgate histórico, ele partiu dele, né, onde a gente foi conversando e tentando resgatar com ele essa história, prontuários também no São Pedro, tudo que tinha de evolução também no serviço, é onde a gente foi chegando a alguns pontos. Ele não lembrava de onde ele teria nascido, mas aí então nós encontramos um registro que ele teria sido encontrado em Cruzilhada do Sul, né, mas que ele tinha referido lá na década de 70 que tinha vivido no Rincão do Cascalho. Mas nós não sabíamos se era o Rincão do Cascalho em Cruzilhada ou se era em alguma outra cidade. E aí passamos a pesquisar, né, porque eu também não sabia onde existia Rincão do Cascalho. E aí nisso a gente começou um processo de trabalho em rede, entrar em contato com a rede de Encruzilhada do Sul, as possíveis cidades que pertenciam há 50 anos atrás à Encruzilhada do Sul, para ver se existia Rincão do Cascalho naquelas mediações. E aí também pesquisas, né, e contatos telefônicos, né, com toda a rede possível. Encontramos Rincão do Cascalho na cidade de Portão, onde nós começamos o contato com a rede de assistência, de saúde, rede comunitária, porque então nós fomos pesquisar o que tinha de mais antigo naquela cidade.